Glórias a Deus. Vamos aí para a palavra do Senhor. Vamos aí para a palavra. Depois a gente vê, né? Terminar. Pega aí a sua Bíblia. 1 de Coríntios, capítulo 9. Primeira de Coríntios, capítulo de número 9. O versículo é o versículo número 1. Ele diz assim, o apóstolo Paulo: não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para os outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Vamos orar. Senhor Jesus, graças sempre te damos, porque este é um momento que o homem, quem foi escolhido para ser o porta-voz da tua palavra, as carnes chegam a tremer, porque eu não posso me intrometer entre as tuas palavras que tu dirás ao teu povo, porque eu sei que é um momento muito delicado. Se o porta-voz, se o pregador não tiver consciência, ele usará a sua carne, e aí essa igreja será sempre conduzida pela emoção. Quando é a carne do pastor que conduz a igreja, é uma igreja que vive de emoções, que vive de arrepios, que vive de sensações. Nós não somos guiados pelo pastor, nós somos guiados pela palavra. É ela que nos guia, é ela que nos fala, é ela que nos curou, é ela que nos conduz, é ela que nos faz chegar ao porto seguro. Eu te louvo, meu Deus, que ela vai libertar, transformar, restaurar, abençoar, reconciliar homens e mulheres contigo. Eu oro em nome de Jesus, e a igreja bendita do Papai Deus, digam todos amém. Amém. Dá-lhe um aplauso ao nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Obrigado, irmão abençoado. Obrigado a todos os santos que fizeram a plantação, né, na obra do Senhor. Não vi Jesus, no nosso Senhor. Paulo faz uma pergunta para a igreja de Corinto. Primeiro ele pergunta: eu não sou livre? Depois ele faz: eu não sou apóstolo? Não vi Jesus, não Senhor? Acaso vocês não são fruto do trabalho, do meu trabalho no Senhor? Vocês não se reencontraram com o Senhor através da palavra que eu ministro a vocês? Ele vai dizendo: se eu não sou apóstolo para as outras pessoas, para outrem, certamente eu sou para vós outros. Estou no versículo 2. Mas o que nós estamos tratando é do encontro do apóstolo Paulo. Quem é que não esteve aqui terça-feira? Não esteve terça-feira. Na terça-feira nós falamos sobre aquele encontro lá em Atos 9, né? Que foi Paulo indo a caminho de Damasco, e aquela luz apareceu, e aquela voz falou com Paulo, e Paulo reconheceu que aquela voz não era humana, era a voz de alguém que ele chamou de Senhor.
Paulo reconheceu que ele estava diante de algo muito superior do que ele já esteve antes, sem ver nenhuma personalidade, porque ali ele não viu ninguém, ali ele só viu uma luz, e ele reconheceu que aquela luz ali estava vindo de alguém, que era Cristo. Então, quando o Espírito me impulsionou a falar, não vi Jesus nosso Senhor, isto tem a ver com mudanças na vida, porque eu fui criado durante 22 anos, tratado pela Bíblia, né, pelo um pastor, e eu sei que eu tenho, mesmo ele não sendo brasileiro, sendo português, ele tendo defeitos na perna, e a perna dele é toda esbagaçada por causa de uma bomba que ele pisou, tal, aconteceu um desastre na vida dele, do tanto tempo de conviver junto com aquele homem, tanto tempo de conviver assim distante, vendo, né, porque eu aproveitava o máximo daquela mente maravilhosa, cheia de conhecimento, para me nutrir a minha vida. Eu nem sabia que existiria um ministério, mas o que me importava é eu estar nutrido, porque eu tenho meus dias, e eu preciso estar capacitado por Deus, forte em Deus, para poder me defender dos dias maus. E por eu ter estado junto com ele alguns anos, eu tenho uns traços no movimento de mão, na perna, no modo de falar assim, porque eu convivi com ele. E quando alguém me escutou nas rádios, a primeira coisa que as pessoas falaram: você veio da igreja tal? Eu falei: vim, porque você parece com ele, você tem um jeito dele, você prega igual a ele, você fala, ele é muito melhor do que eu, com certeza. As pessoas veem isto, né? E é a prova que eu estive com ele. Quando Paulo disse, não vi Jesus nosso Senhor, então ele não adiantaria só, ele estava fazendo uma pergunta, porque se você percebe, ele está fazendo uma pergunta, ele não está afirmando, ele está perguntando para a igreja de Coríntios, escreveu para a igreja dizendo, eu não vi o Senhor Jesus, mas só que a igreja ela não acreditava, ela passou a acreditar quando ela passou não só ouvir ele falar que viu o nosso Senhor, mas quando viu a vida do apóstolo Paulo se parecer com a vida de Cristo. Então, não adianta você falar que você tem Jesus, que você ora a Jesus, que você gosta de Jesus, que você reza, que você jejua, que você passa horas lendo a Bíblia, mas ninguém vê Jesus em você. Está difícil de alguém falar que você teve um encontro com Ele. Porque quando Paulo, nós lemos como aquele homem era ruim, né? Diz que Atos 8, 1 a 3, põe lá, meu querido abençoado, ele disse assim, ó, e Saulo consentia na sua morte, na morte de Estevão. Naquele dia se levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, que é Paulo, porém assolava a igreja, entrando pelas casas e, arrastando homens e mulheres, encerravam-os no cárcere. Então, a imagem que as pessoas tinham de apóstolo Paulo era essa. Então, não adiantava ele dizer, eu vi, ele não poderia afirmar para eles, ele perguntava, Paulo tinha que saber a resposta deles, se realmente eles acreditavam que Paulo teve um encontro com Jesus. Você sabe que foi uma luta muito grande para o ministério de Paulo ser aceito junto aos judeus. Foi uma guerra muito grande, houve muitos debates acerca da circuncisão, acerca dos cerimoniais, eles gostavam de guardar dias, luas, sábado, e Paulo falou, ninguém nos julgue, né, pelos dias de festa. Então havia sempre um debate, e quando você para diante dessa expressão do apóstolo Paulo, essa pergunta, né,
1 de Coríntios 9:1, não vi Jesus, nosso Senhor. Não adianta eu dizer que eu tenho Jesus, nosso Senhor. Adianta você dizer que tem Jesus? As pessoas têm que ver esse Jesus. E como é que elas vão ver esse Jesus? Porque outrora Paulo era um bandido. Diz aqui o livro de Atos 22:4. Atos 22:4 diz assim: Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas sobre o sacerdote e todos os anciões destes. Recebi cartas para os irmãos irem para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem. Então Paulo era um homem que perseguia, matava e prendia. Então não é como eu fui um drogado, um alcoólatra, um bêbado, um ladrão, um pervertido, um xingador de palavrão, sabe, aquelas coisas que a nossa carne gosta de mergulhar fundo. Então não adiantaria eu dizer: eu conheço Jesus, eu sou de Jesus, eu sou crente, eu falo em línguas, eu pulo. Tem que ter evidências que Cristo verdadeiramente está em nós. Temos que ter evidências que Cristo está em nós. No capítulo 26 de Atos, 9-11, põe lá, irmão, para mim. Eu estou te mostrando como era Paulo, né? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus. Ele falou: para mim, eu tinha que fazer coisas contra Jesus e todos os seus seguidores. Passa. Assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes. Encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Então, se você pensar em alguém cruel, bandido, ruim, matador, sanguinário, duro de coração, você está diante de um homem, Paulo, que aos olhos da sociedade, aos olhos humano, como era a minha estigma, era o meu karma, de as pessoas olharem para mim e dizer: esse cabra não tem jeito, esse aí é do mundo, esse não é de uma, ele é de todas. As pessoas me sentenciavam assim. Então Paulo, quando as pessoas olhavam para Paulo, viam um homem violento que arrastava, prendia e até matava pessoas. Então, quando você volta lá para tá com eco, hein? 1 de Coríntios 9:1, ele diz: não vi Jesus nosso Senhor. Então, como que ele pode provar que ele realmente teve um encontro? Porque só apareceu uma luz e uma voz que só ele entendia. E nos outros encontros, ninguém o viu, ninguém viu Jesus, só Paulo. No outro, Paulo foi ao paraíso arrebatado. E ele disse: eu vi Jesus, eu me encontrei com Jesus. Qual é a prova que verdadeiramente eu não sou mais o Pedro Inácio, ou o Pedrinho das candongas do passado? A prova é que agora a minha vida é outra, o meu comportamento é outro, a minha maneira de conduzir a minha vida, conduzir a minha família, ter os meus relacionamentos com pessoas, nunca mais foi igual ao meu do passado. Há muita gente que diz que viu Jesus e a sua vida continua a mesma tranqueira do passado. Não tem nenhum sinal que o Cristo vivo se encontrou com algumas pessoas. Essas pessoas, elas estão desperdiçando a vida delas, estão desperdiçando a vida dos outros que, através delas, poderiam ser salvos se elas permitissem que o poder que já está sobre elas se manifestassem. Porque o poder está sobre você, você é a igreja de Cristo, mas ele precisa se manifestar através de você. Então você vai ver aqui comigo, agora em Atos 13, Paulo lá na Antioquia,
versículo 50 e versículo 51. Atos 13, 50 e 51. Atos 13, 50 e 51. Diz assim: mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra quem? Contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território, e estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para a Icônia. Isto aí foi na cidade de Antioquia. Paulo foi perseguido. Agora você vê, Paulo, antes de se encontrar com o Senhor, ele era um perseguidor. Após ele se encontrar com o Senhor, olha a prova que ele esteve com Jesus. Se ele não estivesse em Jesus e Jesus nele, ele não fugiria, ele não seria um perseguido, ele seria alguém que estaria perseguindo. Isso aconteceu na cidade de Antioquia. Em Atos 14, 19, um homem que apedrejava, olha o que aconteceu com 14, 19. Sobrevieram, porém, os judeus da Antioquia, Icônia, instigando as multidões, o apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Então bateram tanto nesse homem, que outrora era um batedor, era um socador de gente, é um que arrastava pessoas. Diz que ele pegava mulheres e homens e saía, pegava e arrastava, tirava das casas e levava arrastando. Não botava num cavalo, dentro de um carro da polícia, nada disso. Eles arrastavam, amarrava pelos pés e saía arrastando, amarrava pelas duas mãos e saía arrastando as pessoas. Hoje, a prova que ele verdadeiramente viu Jesus e se encontrou com Jesus está ali. Porque agora ele deixou de ser alguém que arrastava, passou a ser alguém que é arrastado. Irmãos, é muito fácil você dizer que é cristão, porque às vezes muitos dizem que é cristão, vão até para as igrejas, é só uma forma de ter uma religião. Eu sempre digo aqui que a religião é a maior burrice da terra. A coisa mais desgraçada que tem na terra é a religião. A coisa que Jesus, quando veio, ele veio para desfazer a religião. Ele abomina a religião. A religião, ela sabe o que ela faz com a gente? Ela cria hipócritas, pessoas que não são e fingem que são. O cristianismo não dá para você ser hipócrita. Ou você é um cristão, ou você é um falso cristão. Ou você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, ou você é um nada. Você é alguém que vai ser escarnecido, zombado, ninguém vai acreditar em você e nem no Deus que você prega. Eu não quero isto, eu quero ser uma... A Bíblia diz lá em Atos 1:8, diz que eu recebi o poder para ser testemunha. E você sabe quando Jesus foi entregue por Judas? Eles se pareciam tantos, um com o outro. Ninguém sabia quem era Jesus. Ele falou, aquele que eu beijar, esse é o mestre. Porque eles se pareciam tanto, de tanto conviver uns com os outros, eles se pareciam. Irmãos, nós temos que nos parecer um pouquinho com o nosso Senhor. Para de ficar parecido com o seu pai da carne. E muitas vezes nós ficamos parecidos com a nossa mamãe da carne, com o nosso papai da carne. Ah, eu sou assim por causa do meu pai, por causa do meu avô era assim. Você tem um pai espiritual, que quer que você se pareça com ele. Olha aí, Atos 16, 22 ou 24. Estou te mostrando as evidências de alguém que se encontrou com o Senhor, não suportaria. Alguém que não tem o Senhor não suportaria, irmãos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, colocou um homem que era perseguidor, brabo pra caramba,
violentíssimo. Então você vê às vezes cristão, cara que diz que é crente, mulher diz que é crente, braba pra caramba, passa até uma pitbull, braba dentro de casa, braba com os vizinhos, braba com o marido, braba com os filhos, braba com a mulher, marido ignorante, e diz que eu vi Jesus. Eu não quero que minha família tenha medo de mim, eu quero que minha família me ame, e por me amar, me respeite. Porque primeiro vem o amor, depois vem o respeito. As pessoas querem impor o amor, querem impor o respeito, mas sem amor. Eu não quero que ninguém me ame porque eu sou... Olha, meu pai chegava em nossa casa, meu pai da carne, e meu pai fazia a gente tremer as pernas. Meu pai fazia a gente se fazer xixi nas calças. Porque ele era mau, nós nunca despertamos o amor por ele. Tivemos muito medo dele. E Deus não quer isto. Deus quer ter um relacionamento conosco. Se você viu Jesus, se você teve um encontro com Jesus, ou se você e eu somos apenas alguém que estamos fugindo do diabo. Eu entro aqui dentro, ou entro ali na Batista, na Assembleia, na Universal, na Casa do Capeta, para fugir do diabo. Não, amado, igreja é mais do que um fugir do diabo. Jesus, ele é o transformador. Ele muda o caráter. Irmão, de pancada não muda. Se pancada mudasse, prisão recuperava as pessoas. Eles passam o pão que o diabo amassou nesses presídios, comendo porcaria. Eu sei que eles comem lixo que é feito com nojo para os caras, sabe? É uma agonia e não recupera ninguém. O único que pode transformar a vida de alguém se chama Jesus. 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 E quando alguém tem um encontro com ele, este alguém fica marcado. Paulo não você vê, vejo igrejas que às vezes as pessoas ficam cair pelo poder, já viu? Joga o paletó, cai, aí o cara sopra, cai, e joga não sei o que, cai. Eu vi Paulo cair, eu vi Saulo cair, e vi Paulo se levantando. Não, ele não foi transformado porque mudou de Saulo para Paulo. Ele foi transformado porque a presença do Espírito invadiu a vida dele e ele quis ser um homem usado por Deus. Porque a nossa carne, ela vai sempre te levar para o velho homem. Minha carne é velha homem, gosta de coisas nojentas, ordinária, podre. Tudo que é coisa ruim, tu gosta. Não fala que não gosta, que você gosta. Eu gosto, nós gostamos, todos nós gostamos de coisas ruins, mas quando Jesus passou a viver em nós, é como a gente falou, isto aqui eu não posso comer, que eu estou de dieta, eu não vou comer. Entendeu, abençoado? Então você está de dieta do pecado, você está de dieta, às vezes a gente faz dieta de comida, mas não faz dieta do pecado. A gente abre mão da Coca-Cola, a gente abre mão da pizza, abre mão do bolinho, abre mão do chocolate, abre mão do tudo. Nós temos que abrir mão do adultério, da fornicação, da mentira, da bebedice, de tudo aquilo que entristece o Espírito Santo, para realmente nós podermos dizer, nós não, quem nos conhece? Esse homem teve um encontro com Jesus. Às vezes as pessoas chegam perto de mim e dizem, o que aconteceu com você? Eu falei, o quê? Você não fica velho? Você sempre, agora está diferente? O que aconteceu com você? A pessoa tem que... Não precisa você ficar com uma Bíblia, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Não precisa disso. A tua vida, Paulo nunca carregou um livro para lá e para cá e ficava aleluia, aleluia, aleluia. Não, as pessoas olhavam para ele e viam um homem totalmente diferente daquele homem. As pessoas estão olhando para mim, para você, estão vendo o mesmo. Não posso confiar na palavra desse homem, não posso confiar na palavra dessa mulher, porque há anos que é assim, nunca se mexeu, nunca mudou. Irmãos, é muito feio isto. Isso é feio demais. Isso é feio para o nosso Deus, porque nós estamos aqui como embaixadores de um reino, representando o reino do Filho do seu amor. Todos nós somos representantes de um reino,
um reino de Deus. Você não está aqui representando a tua família, você está aqui representando o reino de Deus. É o reino de Deus que você está representando. Então diz que mataram, açoitando com varas, mandaram açoitar com varas, e depois de lhe darem muitos açoites, lançaram no cárcere, e ordenando ao carcereiro que o guardasse com toda a segurança. Então está ali, 24. E este, recebendo tal ordem, levou para o cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Então, esse é o cara que arrastava a pessoa, que desafiava a morte, que perseguia. Hoje ele se tornou um homem perseguido. Diz que ele, mesmo no sofrimento, ele dizia assim: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ele dizia assim: é uma leve e momentânea. Ele fala, é uma leve. Então, isto é a prova que ele esteve cara a cara com Deus. Quando você se encontra com Deus, a tua vida muda. Tua vida muda. Tua vida muda. Não é uma mágica. Paulo disse que é de glória em glória. Não é uma mágica, mas é um trabalho que começou a ser feito no apóstolo Paulo, e ele foi se aperfeiçoando. Deus foi aperfeiçoando. No livro de Atos 19, 23 ou 26, olha o que diz. 19, 23 ao 26. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho. Alvoroço por causa da palavra. Pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nicho, imagens pequenas da Diana, que era deusa, considerada como uma deusa, né? Como Maria, como São Jorge, como Santo Antônio hoje, esse santo que a Igreja Católica arrumou aí, nichos de Diana, que dava muito lucro aos seus artífices, ou seja, aqueles que faziam nas suas fábricas, convocando-os juntamente com os outros da mesma profissão. Eles tinham várias fabriquetas de imagem, como tem hoje, né? As pessoas têm fabriquetas de imagem, faz de gesso, faz de bambu, faz de madeira, faz de ouro, faz de tudo para ganhar dinheiro, né? Para iludir o povo. A mesma profissão disse-lhes: senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. Já estavam preocupados com a prosperidade do dinheiro, que as fábricas iriam fechar. Estás vendo e ouvindo que não só em Éfeso, Paulo estava em Éfeso, ele saiu de Éfeso, mas em quase toda a Ásia, o que aconteceu? Este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente. Você lembra como antes de você conhecer o Evangelho da Graça, a palavra da cruz, que é loucura para os que se perdem, você talvez não tinha um ídolo, mas você não conhecia Jesus. Sabe, teu ídolo era o pastor, teu ídolo era a banda de música, a irmãzinha, a profeta. Aí diz que Paulo pregou e persuadia e desencaminhando muita gente a quê? Afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Então o cara teve coragem. Então você vê que ele estava ali, ele se encontrou mesmo com o Todo-Poderoso e falou: eu tenho o poderoso comigo. Ele me levou no paraíso, ele disse: vai lá para baixo, volta lá e faça isso, e faça, ninguém vai te fazer mal. Aí, quem já leu isto? Que Deus falou para ele: ninguém vai te fazer mal. Mas se você leu aqui, ele foi pedrejado, foi apanhado, foi perseguido, foi pelado, botaram ali nu na praça, prenderam os pés dele, humilharam ele, fizeram. Então, ninguém vai te fazer mal. Quando a gente perde alguma coisa, financeiramente, sofre um assalto, né? Perde um bem, as pessoas ficam loucas quando elas perdem bens. Para ela, a vida dela são os bens. Tem gente que mata o outro por causa de dinheiro,
Deixa de considerar por causa de dinheiro, acaba tudo por causa de dinheiro. E o apóstolo Paulo apanhou, sofreu, mas ele sabia que a vida dele, mesmo todo moído, ele estava vivo para a glória de Deus. Mesmo que você esteja passando pelos labirintos, pelas vielas apertadas, cheias de espinhos, você está vivo. Esse é o plano de Deus. Eu disse no domingo passado, se aqui na terra fosse a vida maravilhosa que a maioria dos pregadores pregam, não precisaria de Jesus voltar. A gente viveríamos por aqui nesta vida maravilhosa, mas aqui na terra é aflições, e você tem que ter bom ânimo. Aqui na terra, sabe, é temor por dentro, é temor por fora, é medo. Às vezes a gente fica com medo, irmãos. Você acha que eu não tenho medo também? Eu também tenho medo. Então diz que Paulo tinha coragem, ele quase fechou as fábricas daquela turma do Demétrio com os amigos que tinham a mesma profissão de fabricar idolatria. Quem está entendendo que ali era uma idolatria? Às vezes a gente vai na casa de um parente, a gente vai na casa de alguém da nossa, até nosso filho, nossa filha, um genro, a gente vê lá o Satanás pendurado lá e a gente não fala nada, irmão. Porque a gente não quer ter problema, a gente quer ter amizade, a gente não está comprometido com o reino de Deus, nós estamos comprometidos com os amigos aqui na terra. Essas pessoas aqui na terra não podem fazer nada por vocês. Ninguém pode fazer nada por vocês. Se aparecer um caroço no meu coração, um tumor no meu coração, nem vou apontar para você não ficar com medo, aponto para mim. Ninguém pode me curar, a não ser Jesus. Então eu tenho que ser fiel a Ele, eu tenho que honrá-lo, eu tenho que desonrar qualquer um que se pôr no lugar do meu Senhor. Eu prefiro honrar ao meu Senhor do que honrar qualquer um homem nesta terra. Eu prefiro. Eu, graças a Deus, que eu tenho pessoas na minha família, como minha esposa, como minha mãe, que me gerou, que tem consciência que o meu compromisso é com Deus. É com Deus, absolutamente com Deus. Então, abençoados, poderíamos usar aqui a noite toda, né? Mas só que nós não vamos a noite toda, que a gente tem um regulamento. Atos 20, 22 ao 24 e terminamos. Atos 20, 22 ao 24 diz assim: Paulo saindo de Éfeso, ele saindo de Éfeso e se despedindo da igreja, ele diz assim: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Ele falou assim, não sabendo, mas o que ele diz depois? Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me espera um hotel 5 estrelas, com motorista particular, com piscina aquecida. Mas os pastores de hoje só querem isso, irmão. Com um carro blindado, com tudo para facilitar a vida. Olha aqui. De cidade em cidade que me assegura que me espera em cadeias e tribulações. Quem quer isto? Você quer? Não quer. Não quer nada. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Olha quando alguém se encontra de fato com Jesus. Olha o que ele assume para ele. A minha vida não é preciosa para mim. Eu não a tenho para usar para o meu prazer. Eu não a tenho para satisfazer a minha natureza carnal. Você sabe que a maioria de nós tem a sua vida para si mesmo. A sua vida é para servi-los. Não, eu tenho que me agradar. Eu tenho que fazer a minha vontade. Amanhã eu morro e eu não fiz. E amanhã eu morro. Amanhã não, você vai morrer hoje. Aqui agora sentado aí. Entendeu? Não é amanhã, você vai morrer agora. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Isso aqui é um encontro. Quando alguém diz, eu não quero agradar minha carne, não quero agradar ninguém, eu quero agradar a Deus. O que é agradar a Deus? É fazer isso. Então é isso, mas vai todo mundo ficar com raiva. Quem se dane? Eu quero isto para mim.
A minha prima vai ficar sem falar comigo, e eu não posso ficar sem falar comigo. Pô, minha prima, por quê? Porque no Natal cada um leva uma coisinha, e sabe a gente uma coisinha. Você está fazendo uma escolha péssima. Péssima. A qualquer momento ela te abandona, não quer nem saber de você, ainda mete o pau em você. Só você parar de agradar ela, só deixa de... Pare uma vez. Você pode acertar 50 vezes com essas pessoas. Se você errar uma, ela te abandona. E sai falando de você. Você pode pensar que ela é sua melhor amiga, seu melhor amigo. Se você fizer qualquer coisa, não atender à vontade dessa pessoa, ela te abandona. Se você desobedece a Deus, eu desobedeço a Deus, e Deus não me abandona. Ele não me abandona. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira. Então, você tem que ter uma carreira. Qual é a minha carreira? Estudar, me formar, ser um advogado. Essa é a carreira carnal. E a tua espiritual? Contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. As pessoas estão tão cheias da carne que elas só se preocupam com a carreira da carne. Nossa vida é preocupação só com as coisas daqui. Não queremos saber de compromisso com o céu, porque o céu atrapalha a minha vida aqui, irmãos. Você sabe que o céu atrapalha. O céu te chama para congregar, a carne te chama para ficar em casa. A carne sempre coloca alguém para te prender. Sempre alguém está te puxando. E nós estamos fazendo o que a carne quer. Estamos deixando ser puxado por alguém. Irmãos, fica firme, que os dias que virão são dias extremamente dolorosos. Hoje está tudo bem, mas teremos dias muito difíceis. Se apegue a Deus. Nenhum amigo que você o tenha como melhor amigo não vai te ajudar. Se lembra aquelas 10 virgens? Todas 10 eram amigas. Mas quando as 5 pediram ajuda para as outras 5, elas falaram assim: tchau. Mas eu vou ficar de fora. Paciência. Você escolheu? Está escolhido. Assim seja. Assim disse o Senhor.